no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Eleições 2022, um movimento nos bastidores políticos. O Ceará entra no roteiro de viagens que o pré-candidato do Podemos à presidência da República, ex-juiz Sérgio Moro, começa a fazer pelo país. A agenda prevê que o Ceará entra na segunda fase de viagens do ex-ministro. A peregrinação começou nesta semana pela região Nordeste, com passagem pelo estado da Paraíba. E no mês de fevereiro, o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, ex-juiz Sérgio Moro, que comandou a Operação Lava Jato, cumprirá compromisso nos estados do Ceará, Piauí e Sergipe. Sérgio Moro tenta se viabilizar como a chamada terceira via, buscando os eleitores que não querem a permanência do presidente Jair Bolsonaro, nem a volta do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto. É nessa faixa de eleitores, jornalista Beto Almeida, que Sérgio Moro elege o discurso com duras expressões em direção a pelegos e milicianos, uma referência ao líder petista e ao presidente Bolsonaro. São expressões que marcam esses primeiros momentos da pré-campanha eleitoral no mês de janeiro para quem quer se envolver diretamente na disputa pela presidência da República, com a agenda passando pelo Ceará. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Olha só, o ex-juiz Sérgio Moro, Luzenor, está na Paraíba, como você disse. Iniciou, vamos dizer o seguinte, esse primeiro ciclo desta primeira semana de 2022, escolhendo exatamente a região Nordeste. E não é à toa, claro, é aqui na região Nordeste onde está a maioria, uma grande maioria de eleitores que são tendentes a apoiar o PT e a candidatura do ex-presidente Lula. E aí ele foi ao Twitter, antes de começar essa viagem pela Paraíba, que começou na realidade na quarta-feira e vai até amanhã, sábado. Olha o que ele disse, Luciano. Começo hoje a rodar o Brasil. Nesta semana estarei na Paraíba. Conto com vocês nessa jornada que está só começando. Nós temos um país para salvar de uma triste polarização entre pelegos e milicianos. Vamos construir a nação moderna e inclusiva que queremos, escreveu o ex-ministro Sérgio Moro no seu Twitter antes de começar essa viagem pela Paraíba. Ou seja, você colocou bem, ele está hoje se posicionando como a real terceira via, ou como a pessoa que pode ser exatamente o meio termo entre o eleitor que não quer, por exemplo, a volta do ex-presidente Lula, o PT, mas também não quer a continuidade de Bolsonaro. E nesse segmento de eleitores, Beto Almeida, tem outros dois pré-candidatos que tentam ocupar espaços e disputar essa vaga da chamada terceira via, que é o presidenciável Ciro Gomes do PDT, que costura aí entendimentos com o PSB, e o governador de São Paulo, João Dória, que é do PSDB e articula também a atração da União Brasil, que é a sigla que surge da fusão do PSL com o DEM. São movimentos ainda prematuros, mas que mostram um caminho que pode ser construída essa chamada terceira via na corrida pela presidência da República. Exatamente. Você citou aí, por exemplo, o atual governador de São Paulo, o Dória, Ciro Gomes, que inclusive ganha uma nova força com essa queda de braço que existe atualmente aí entre o PSB e o PT, o próprio Sérgio Moro, mas tem outros nomes, Luiz. A gente não pode esquecer, por exemplo, a Simone Tebet do MDB, que tenta se colocar também como opção para a terceira via. Nós temos o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como uma opção dentro do PSD, que é o partido do Partido Social Democrata, que é outra opção, mas que ele é atualmente como presidente do Senado, diz que ainda não é tempo de se colocar. São movimentos ainda, como você bem disse, prematuros. O que se coloca claramente aqui é o seguinte: a terceira via, ela vai existir, ela vai se viabilizar, é isso que cada um está tentando fazer. Por que Sérgio Moro está iniciando, ou pelo menos focando na região Nordeste? Porque, acima de tudo, ele precisa de uma sigla grande, por isso que o União Brasil está sendo disputado não só por ele, mas por outras opções de candidaturas também. E na região Nordeste, Luciano, queira ou não, é um eleitorado imenso, que hoje, em sua grande maioria, tem uma tendência a votar no PT. E ele procura ser exatamente esta opção. Quando ele diz que está entre milicianos e pessoas de direita, ele está se colocando exatamente contra o PT como opção e contra Bolsonaro. Vai conseguir?
não se sabe. Seja lá o que for, é o seguinte, aqui no Ceará ele já definiu por onde vai passar. Ele começa por Juazeiro do Norte. A ideia é essa. Por que Juazeiro do Norte? Porque lá o Gleidson Bezerra, que é o prefeito, é do partido dele, o Podemos. Está sendo articulada aqui essa visita dele, é bom que se diga, pelo senador Eduardo Girão. É ele que está com toda essa agenda sendo articulada para trazer o Moro aqui ao estado do Ceará a partir do dia 6 de fevereiro. Vai passar pelo Vale do Jaguaribe e, por último, aqui na capital. Serão 3 dias em que ele diz o seguinte: não vai ter encontro com grandes lideranças, com grandes nomes da política. Segundo ele, o encontro é com o povo. É o Moro tentando se viabilizar antes, logicamente, Luciano, de abril até. Voltando os olhos aqui para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano da política no Ceará, jornalista Beto Almeida, a Assembleia Legislativa tem mudança ou tem uma dança de cadeiras a partir da retomada das atividades em 2022, atividades presenciais após o recesso do mês de janeiro. Mudanças principalmente com o retorno do deputado estadual Zezinho Albuquerque, que deixou a Secretaria de Cidades e reassume o mandato na Assembleia Legislativa. Exatamente, Luciano. Olha só, Zezinho volta para ocupar sua cadeira depois de 3 anos comandando a Secretaria de Cidades. Com o retorno do Zezinho Albuquerque, aliás, não só apenas do Zezinho, é bom que se diga, porque além do Zezinho, o David Raimundão, do MDB, que se fixou na Assembleia Legislativa com a eleição de Patrícia Aguiar, lá para a Prefeitura de Itauá, ele era suplente, mas se fixou. Então, ele, por exemplo, também está retornando à Casa Legislativa, ele que estava de licença do mandato. Então, Manuel Duca, por exemplo, que estava lá no lugar do David Raimundão, se licenciou. Com isso, do Oriel Nunes, que é o Ariel Nunes, que é do PDT, que exercia lá um mandato de suplente no lugar do Zezinho, ele vai permanecer na Assembleia, agora na vaga do Manuel Duca, que está de licença. No MDB, com o retorno do David Raimundão, o Edilar Eufrásio sai do exercício do mandato. Mas aí tem também mudanças na composição das das cadeiras lá na Assembleia Legislativa, da bancada, né? Porque, por exemplo, o deputado André Fernandes, ele que era do Republicanos, agora foi para o PL, já se filiou, fez isso nessa última semana do mês de dezembro, dia 30. O que acontece agora? O PL, que tinha a doutora Silvana, agora ganha o André Fernandes para fazer essa composição na casa. O PDT ainda continua, claro, com o maior número de cadeiras, 15. Mas isso significa dizer o seguinte, Luciano, esta nova composição, com o retorno de Zezinho Albuquerque, com o retorno do David Raimundão, com o novo posicionamento de André Fernandes, é que vai dar esse novo caldo de mexida ideológica, de disputas, que vai marcar o primeiro semestre, principalmente na Assembleia Legislativa. A partir do segundo semestre, a campanha vai estar na rua, vai ter o maior controle sobre o uso, inclusive, das redes sociais, da própria Assembleia Legislativa, do rádio e televisão da Assembleia Legislativa, mas é o primeiro semestre que vai marcar a maior fase de embate, de pré-campanha entre oposicionistas e governistas na casa. Eu tenho mais 2 minutos nesse primeiro bloco do Bate-Papo Político, o jornalista Beto Almeida, para falar sobre um assunto que você nos antecipou e que gera interesse aí para o estado do Ceará, que são as mudanças na Lei Candir. Qual é a implicação dessas mudanças? O que significa do ponto de vista de dinheiro para o estado do Ceará? Antes de a gente falar dessa mudança, é o seguinte, o presidente Bolsonaro, o que ele fez? Ele sancionou sem vetos o projeto de lei que traz as novas regras de compensação para os estados com as perdas provocadas por essa lei Candir. Ele sancionou isso, Luciano, na quarta-feira. O que isso tem de importante para o estado do Ceará? Vamos lá. O que é essa lei Candir? É uma lei antiga, Luciano, que foi aprovada lá antes dos anos 2000, onde os estados abriam mão da cobrança de ICMS para produtos que eram destinados para exportação. Então, o que aconteceu de lá para cá? Os estados vinham tendo perdas na arrecadação com o ICMS. Durante esse período, o governo federal tentou negociar com os estados e fazia uma espécie assim de compensação financeira. Só que isso era feito anualmente. Todo ano era aquela novela de fazer a compensação, quanto era que a União iria repassar para os municípios, aliás, para os estados, sobre as perdas com a receita do ICMS. O resultado é, vários estados, entre eles o Ceará, entraram na justiça e foram contra a União. Foi aí que veio a história de se mudar essa questão do entendimento da cobrança do ICMS.
Eu vou explicar aqui uma coisa. Luzenor de Oliveira compra um produto, por exemplo, hoje. Muita gente compra pela internet, tá? Quem hoje não consome pela internet? Luzenor compra um produto lá em São Paulo. Pela lei que estava em vigor, Luzenor, a cobrança do ICMS, mesmo o Luzenor sendo contribuinte do Ceará, comprando o seu produto aqui, ficava lá em São Paulo. Se eu comprasse, por exemplo, um produto na Bahia, o ICMS ficava para a Bahia. E para o Ceará, para a origem, nada. A lei muda isso agora, essa lei sancionada pelo presidente Bolsonaro. Vai ter agora o seguinte, se eu compro um produto ou um serviço de um estado, que ele é produtor, mas na origem é para mim aqui no Ceará, então o estado do Ceará, com esta nova lei que foi sancionada, vai ter direito à sua parcela do ICMS. Então, e onde é que vai sair o dinheiro de compensação? Bom, esse tempo todo, Luzenor, houve perda para os estados. São mais de 58 bilhões de reais que a União se comprometeu em pagar entre 2020 até 2037. Mas não é só isso não. Ainda tem mais 4 bilhões de reais com a questão do petróleo que o governo também vai repassar para os estados, totalizando aí mais de 65 bilhões de reais até 2037. Dinheiro que vai para o caixa dos estados.